Jó Silva, 59 anos, nascido em Recife, Pernambuco. Flamengo, sempre Flamengo. O Brasil é Flamengo, né? O Brasil completo é Flamengo, a maior torcida do Brasil. Eu já toquei esse Brasil todo, já andei muito por essas estradas, né, do Brasil, mas a torcida do Flamengo ela é nacional. Então, o Flamengo eu já acompanhava desde a época de Zico, desses grandes jogadores, né? Eu já venho acompanhando a história há muitos e muitos anos, há muitos anos. Vambora. E ontem no estádio Henrique Costa Mequim, o Mequinho, mais de 80 mil pessoas assistiram ao grande confronto da paixão nacional, o xadrez. E os clubes aprovaram o uso do tabuleiro sintético. E o Flamengo? Peraí. Oi, gente. Cadê o Flamengo? Cadê os antes? Não tem ninguém chegando no Flamengo? Calma, calma. O Flamengo não sumiu. Não desapareceu para desespero dos detratores, hipócritas, enfim. É que esse episódio da série Ser Flamengo faz a gente entender que sem o Brasil não existe o Flamengo e sem o Flamengo não existe o Brasil. Você vê o sentimento das pessoas em relação ao Flamengo, você vê o tamanho que o Flamengo é. A movimentação é assim, a torcida do Flamengo e a gente que acaba tendo uma identidade grande com o clube, né? E aí acaba que todos os lugares que a gente vai, o pessoal vem, fala e pergunta. O Brasil é um país que tem dificuldades no processo de formação do que seria a identidade nacional brasileira. Porque o que é uma identidade? É aquilo que, em meio a tantas diferenças, te iguala. Problemas, por exemplo, vinculados ao tamanho. Como é que, diante de tudo isso, você constrói identidades? Então você costuma buscar elementos que, no fim das contas, caracterizem um modo de ser brasileiro e que vá do extremo norte, do Oiapoque ao extremo sul, Arroio Chuí. E o Flamengo acaba tendo essa dimensão. A explicação para a popularidade maciça do Flamengo, eu acho da maior importância. O Rio era a capital do Brasil, era a única metrópole do Brasil e era a cidade mais fascinante do Brasil. Todo mundo no Brasil queria conhecer o Rio. Então, desde os anos 10, 20, as pessoas já vinham ao Rio, passavam aqui uma semana, duas, viam o Flamengo jogar, ficavam maravilhadas com a cidade, com a beleza da cidade, com o avanço, a civilização, o jeito do carioca e com o Flamengo. Essa história de brasilidade tem tudo a ver com o Flamengo. Se você pegar o Brasil e espremer, vai ser Flamengo para tudo quanto é lado. E para começar a entender como é que o Flamengo se espalhou pelo Brasil, preste atenção nesses nomes: Ari Barroso, José Bastos Padilha e Mário Filho. E se você acha que os antes ficam revoltados hoje com os narradores de futebol, porque sempre pensam que os caras torcem pro Flamengo, você nunca ouviu falar do Ari Barroso. Esse era muito Mengão. Ari também era compositor musical incrível e escreveu Aquarela do Brasil. E ele vivenciou de uma forma muito profunda
o processo de popularização do Flamengo e se apaixonou por esse caráter popular que o Flamengo tinha. Como ele acaba também sendo uma figura seminal na história do rádio brasileiro e se transformando no narrador, ele foi talvez o primeiro exemplo, aliás, eu ousaria dizer que foi o primeiro exemplo que nós temos do narrador que não escondia o time e que fazia uma narração, para desespero dos adversários, absolutamente parcial. O Ari era rigorosamente honesto, né? Ele narrava, ele não era um narrador de futebol, ele era um torcedor do Flamengo narrando futebol e sendo pago para isso. O Flamengo fazia o gol, ele tocava aquela gaitinha, fazia um escândalo, ficava ali, e o rádio foi crucial para a difusão do rubro-negrismo. E o Ari, como narrador absolutamente parcial, ele tem um papel importante nisso. O jornalista Mário Filho foi importantíssimo na construção do Maracanã, tanto que leva o nome do estádio, ó, Estádio Mário Filho. E José Baixo Padilha foi o presidente histórico do Flamengo, rubro-negro até a medula. E ambos foram fundamentais para propagar o nome do Flamengo pelo país, lá na década de 30, 40. O Flamengo é a primeira instituição esportiva do Brasil, repito, isso é história, que tem um projeto de se nacionalizar. É possível realmente que o Zé Baixo Padilha tenha sido o primeiro presidente do Flamengo, a partir da segunda metade dos anos 30, né, que mais se aproximou do futebol, né? O Flamengo talvez tenha tido o primeiro dirigente da história do futebol brasileiro, que foi o Bastos Padilha, que entendeu a relevância que o esporte teria na construção da ideia de identidade nacional, que entendeu o momento em que o Brasil estava mergulhado nesse debate durante a era Vargas e que entendeu que o futebol não poderia estar desconectado, inclusive da maneira como você comunica a história do clube e a paixão pelo clube. O Mário Filho era um jornalista e era também um proprietário de jornal, né? O Jornal dos Esportes era dele, da família dele. Então a dupla Bastos Padilha e Mário Filho foi uma dupla decisiva. Eles, por exemplo, criaram uma série de campanhas para estimular o rubro-negrismo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Foram os primeiros que perceberam que era muito importante você criar slogans de identificação do clube com a sua torcida. O Flamengo ousou, por exemplo, fazer grandes contratações. Quando o Flamengo contrata o Leônidas, o Bastos Padilha sabia que contratar o Leônidas era contratar um símbolo, um craque, que ampliaria a torcida do Flamengo. O Flamengo foi o primeiro que teve dirigentes que pensaram na possibilidade de ampliar o alcance da marca do clube. Então houve um projeto muito bem arquitetado e que é brilhante de nacionalização do clube. O forró, ele já é um Nordeste vivo não só no Rio de Janeiro, mas sim no Brasil e no mundo. E o Flamengo é a alegria de sempre, né? Forró é alegria e o Flamengo é alegria. O Flamengo, ele representa o Brasil. Então, onde existe ser humano, tem Flamengo nas casas, com certeza absoluta. Um abraço aí para os torcedores do Flamengo, né? Vamos que vamos! O
rubro-negro, ele tem que ser soberbo, tem que ser marrento mesmo. Você imagina quando você vai fazer uma negociação de um patrocínio, você vai fazer uma negociação de um contrato, de jogadores, aquela coisa toda. Você coloca na mesa que a sua torcida, que o seu clube representa uma nação. O Flamengo é uma nação. Eu não chamaria de soberba, eu chamaria de confiança e certeza de que ele torce por um clube que foi criado para vencer.